Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema do Notícias Teológicas é Idiotice e Santidade na obra de Clarice Lispector, e o convidado é o professor Dr. Cícero Cunha Bezerra, que é coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Religião na Universidade Federal de Sergipe, pesquisador Produtividade Pesquisa 2, CNPq, e é com muita alegria, em nome da professora Maria Clara, que eu dou as boas-vindas ao professor Cícero. Bom, eu que agradeço o convite, a Kátia e a professora Maria Clara pela intermediação aí também. Dizer que é um prazer falar, né, dessa temática que é parte do meu projeto de pesquisa junto ao CNPq, que eu venho desenvolvendo já há 9 anos, renovando aí a cada 3 anos uma temática específica na obra de Clarice. Primeiro eu trabalhei a questão do nada, né, numa perspectiva mais metafísica, por assim dizer. Depois eu fiz uma passagem dessa discussão para um problema mais envolvendo a presença do divino ou de Deus na obra dela, associando. E agora eu estou nessa terceira fase, que quero também que seja a última, que é pensar a decorrência dessa relação, uma perspectiva que é baseada de liberdade e de abertura para o mistério, numa visão que eu acho que permeia, ou a partir de conceitos que eu acho que permeiam toda a obra de Clarice, desde a primeira obra até a sua última obra, que é a presença de figuras, né, protagonistas, quase que em sua totalidade femininas, né, e que são descritas como idiotas, e a margem dessa idiotice vem aspectos de sacralidade, de sacralidade, mas também de santidade, virgindade, ou seja, e principalmente de sabedoria. Então, essa relação que eu construí ao longo desses anos e que encontrei, obviamente, interlocuções em vários autores, né? O mais importante deles, que dentre outros, né, mas um dos mais importantes que eu vou usá-lo aqui, inclusive, como uma espécie de apoio na discussão, de um modo mais específico, é o Michel de Certeau, na sua obra já clássica aí, a Fábula Mística, né, quando ele faz referência à primeira idiota, a Salé, que consta na história lausíaca de Paládio, né, que é um texto que remonta ao século IV, V aí, e que recopila, né, histórias de personagens, né, ascetas, na maioria das vezes, mas muitos personagens da vida cotidiana que expressavam uma certa visão do cristianismo, no caso, mas de Deus, ou do sagrado, da religião, como queiram aí, a partir de uma postura, de uma posição que se aproximavam muito, né, do que na filosofia a gente chama do cinismo, né? Não o cinismo como depois foi tomado, né? Mas daquele cinismo que afrontava, que se colocava o corpo, né? O seu próprio corpo, como imagem de uma experiência de sabedoria, e que no caso desses monges, né, do deserto, também era a expressão de um modo de ver a relação entre o humano e o divino, né, que era exatamente na afronta. Muitas vezes uma afronta que se dava por atitudes, né? Os loucos de Deus, por exemplo, que é uma parte dessa tradição, saíram rindo pelo mundo, né? É interessante que a gente tenha cristãos que decidiram simplesmente rir, né? Sair rindo. E isso era muito comum, né, nesses primeiros séculos, essas ações, né, quase performáticas, a gente diria, de um modo de encarar o seu estar no mundo. E isso eu vejo muito nas personagens de Clarice, né? À exceção de Martim, que me pareceu o único, pelo menos que eu cheguei até agora a vislumbrar uma semelhança, é o único personagem masculino que encarna essa posição também na Maçã no Escuro, né? Mas no geral são mulheres, e
mais um ponto interessante para se pensar isso com o que Michel de Certeau estabelece, né, nessa posição desses místicos ou dessas místicas que faziam do seu corpo imagem, né, imagem da sua fé ou da sua compreensão. E em Clarice isso é muito claro, né? Eu estou convencido de que Joana, que é a personagem que eu vou tomar hoje aqui de uma maneira mais sintética, né? Porque isso decorre de várias construções, né, teóricas que eu não vou ler aqui, mas Joana e Macabeia, a primeira, né, o primeiro romance Perto do Coração Selvagem e o último A Hora da Estrela. Então eu optei por fazer esse contraponto exatamente porque eu acredito que esses dois romances ele marca o início, né, e o fim da obra de Clarice, mas ao mesmo tempo a permanência. E eu não quero dizer permanência no sentido de que a obra de Clarice se reduz a isso, né? Pelo contrário, dentre outros temas que se repetem ao longo dessa construção aí gigantesca, eu acho, do ponto de vista da literatura, que é a obra de Clarice, essa relação idiotice e santidade, ou loucura e santidade, ela vem, essa relação muito bem demarcada, né? Isso eu consigo vislumbrar e é mais ou menos isso que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, né? Falar um pouco de Clarice é sempre interessante, mas a gente perderia um tempo aqui. Eu queria apenas dizer, para quem não conhece ainda, né, que é quase impossível não conhecer a obra de Clarice, eu estava agora conversando com a Nadia Gottlieb, que está fazendo a apresentação do livro que provavelmente sai ainda esse ano, e ela começa exatamente dizendo que, olha, é tão difícil hoje acompanhar os estudos da obra de Clarice que a gente não tem nem como estabelecer um conjunto, né? A coisa tá demais, muito estudo sobre a obra de Clarice. Então é muito difícil não conhecer a obra de Clarice hoje, seja pela sua áurea de escritora, né? De figura mesmo que ela tem, negavelmente é uma pessoa que tomou demarca com seu corpo, né? Mais uma vez aí com a sua figura um lugar na literatura, ou por a sua áurea também do próprio texto, que vem sempre misturado, ou pelo menos que permite diversas interpretações esotéricas, de gênero, enfim, várias leituras do texto de Clarice, como a obra literária, de um modo geral, permite, né? Mas Clarice ela caiu no gosto, digamos assim, dos facebookeiros, das internets. Então é muito comum a gente ter frases de Clarice que às vezes não tem absolutamente nenhuma relação com o romance, está lá, Clarice Lispector, né? Então ela virou um pouco assim uma imagem, né, para diversos sentimentos, digamos assim, ou desejos de expressar alguma relação com a literatura. Então ela nasce naquela cidadezinha que é muito difícil de pronunciar, Tchetchenik, né, na Ucrânia, em 1920, e resumidamente parte de 1922 para o Brasil, né, com 2 anos de idade, da Alemanha para Maceió, de Maceió para Recife, fica um longo tempo em Recife e só em 1935 ela vai para o Rio de Janeiro e aí a sua maior parte, enfim, da sua vida decorre no Rio de Janeiro, a parte das viagens por ser esposa enfim, carreira diplomata, então viajou muito pelo mundo, mas o Rio de Janeiro, embora ela se coloque sempre como nordestina, é interessante essa coisa, essa imagem que muitos também associam na Macabeia, ou mesmo na Hora da Estrela, uma espécie... A Hélène Cizua, eu acho que faz esse gancho, né? Dizer que ela chega quase a indicar que é uma autobiografia ali, ou que tem traços muito fortes de Clarice na Hora da Estrela, um pouco da sua fase final, né? Ela diz como é bom a gente ler um romance ou um texto eu sempre quis ler um texto de um autor no fim da vida, né? Na beira da morte, à beira da morte. Clarice estava à beira da morte quando escreve ou conclui, enfim, A Hora da Estrela vem a público aí e ela, de certa maneira, traz essa memória, né? Dessa nordestina, que na verdade não é a nordestina. A nordestina é simplesmente um recorte, qualquer figura que se encaixe naquela imagem de quantas macabeias estão pelas ruas, né? Então, o fato de ser uma figura que é tida como nordestina é, de fato, um vínculo muito forte com essa herança, que eu acho que tem a ver com a Macabeia, né? com a desértica, bíblica também, que o Nordeste, de uma maneira geral, né?
traz na sua visão de terra, né? E de relação com o espaço, né? O árido da coisa, né? Então, já disseram por aí que o nordestino é um forte, mas tem essa relação de se pensar mesmo como a religiosidade, ou como a vida se constitui em condições como deserto, de sertão, de seca e de uma vida árida no sentido de existencial, né? Se a gente pudesse pensar, como é que esse deserto, se o sertão, como diria Guimarães, está em todas as partes, a gente poderia pensar que o deserto, nessa perspectiva de uma vida interior, que é o que Macabeia e agora me fugiu, falei agora meu Deus, fugiu o nome da protagonista da Macabeia e me fugiu completamente o nome da protagonista. Foi um branquinho, mas eu volto já aqui. Estou tão empolgado na história. Se vocês me deixarem falar, não vou parar, hein? Você, por favor, quando faltar os 5 minutos, você me chame aí a atenção para eu poder dar essa ponte final aí do Perto do Coração do Selvagem e a Hora da Estrela, né? Joana, voltou. Então, a Joana e a Macabea, elas trazem aspectos distintos, né, de suas experiências e de suas visões, mas, no fundo, tem aquela marca de uma solidão, né, de uma solidão que não é simplesmente estar isolada ou isolado, mas uma solidão na multidão. Isso é uma outra coisa que o Michel de Certeau também aponta na sua interpretação, né? Como é que a gente pode pensar de uma solidão na multidão, de uma compreensão de individualidade na multiplicidade, né? E isso eu acho que está muito demarcado nessa visão clariciana aí da vida. Então, eu fiz aqui, eu ia ler, mas não vou ler, vou só pontuar uns ganchos aqui dos romances, tá? Para que fique um pouco demarcado o meu caminho. Então, tem uma passagem de Perto do Coração Selvagem, muito curta, que eu vou ler para vocês, só para situar essas 3 figuras, né? A Joana, a Macabeia e a Salé, da história lausíaca, que eu trago aqui como o grande contraponto nessas 3 figuras aí. E encerro mostrando uma crônica chamada a Corsa, né, que foi publicado no Jornal do Brasil e que fala da eremita. Então, achei perfeito essa relação de uma personagem, mais uma vez feminina, com o nome Eremita, e que também expressa, como Joana, e como Macabeia, e como a Salé, essa vivência ou essa compreensão de corporeidade e, ao mesmo tempo, de mundo que essas figuras permitem, né? Ou pelo menos deixam transparecer no texto da Clarice. Então, Joana, a passagem que eu queria ler do Perto do Coração Selvagem diz: Joana pensava o homem aguardando sua vinda. Joana, nome nu, Santa Joana, tão virgem, como era inocente e pura. Via-lhe os traços infantis, as mãos eloquentes, como as de um cego. Essa imagem de nudez, né, virgindade, cegueira, isso é muito comum também em outras obras de Clarice e contos, né? E que eu tomo todo esse vocabulário como parte do que eu chamo, né, ou classifico, ou insiro Clarice como uma certa tradição, né? Uma tradição de uma linguagem que remonta à mística, obviamente, enquanto uma construção textual, de linguagem, e que, ao mesmo tempo, fundamenta a literatura de Clarice nessa perspectiva de um esvaziamento, né? Ou de uma rediscussão, reestruturação do que poderia ser tomado como objetividade, realidade e compreensão, né? No caso de Deus, ou do religioso ou do sagrado, né? Então, mais uma citação aqui agora da Hora da Estrela da Macabeia, né? Então ele diz lá: quanto à moça, ela vive em um limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que isso? Então,
temos aí já duas figuras, né? A Joana e a Macabeia, e essas descrições, que são muito próximas do primeiro romance e o último romance, né? São figuras totalmente, que depois vai ser retomado esse tema, insossas, né? E a gente precisa discutir o que é esse insosso, né? Esse sabor de hóstia, como ela vai dizer, que demarca essas personagens. Da figura da Salé, a idiota da história lausíaca, do Palladio, que há uma edição, inclusive, em grego e bilíngue, grego e italiano, está disponível na internet. Eu tirei uma passagem aqui para fazer esse gancho, né? Então veja lá, o que é que diz a história, o Palladio, né? Ela contentava com as migalhas da mesa que ela limpava e da água das panelas que ela areava, sem fazer injúria a ninguém, sem resmungar, sem falar de modo nenhum, ainda que atingida por golpes, injuriada, carregada de maldições e tratada com desgosto. Então, essa figura, a Salé, né, que vai ser tida como a primeira idiota dentre essa história de idiotas, digamos, santos idiotas aí que o Palladio recopila, ela vivia no mosteiro com mais de 100 monjas, né? E ela era tida como traste, né? Ela era aquela figura que não comia, ninguém via ela comer, ela não mastigava, ela pegava migalha, ela era a esponja do mosteiro, como ela vai ser descrita. E aí, só para contextualizar, é exatamente essa figura que vai ser exaltada na história pelo Pitério, né? O abade, digamos assim, o superior da ordem, que desce do monte Oferito lá, que é o monte onde se dá a experiência do sagrado, onde se funda a demarcação, né, para usar uma expressão aqui do Eliade, do sagrado é o monte. Então ele desce à cozinha, ele desce ao mosteiro, na verdade, e lá ele encontra essa figura que era tida como uma esponja, um dejeto dentro inclusive violentada, né, com palavras e agressões. E é essa figura que o superior vai dizer: essa é a mais santa de todas as santas. E isso é curioso porque reverbera aí, na minha interpretação, muito disso em Joana e em Macabeia, na obra de Clarice, né? Então, o que há de comum nessas três mulheres, né? Obviamente, como eu já comentei, elas descrevem modos de vida, né? Ou seja, vem marcado por uma postura que é, ao mesmo tempo, física, mas pela sua virgindade, pela sua inocência, pela sua pobreza, pela sua idiotice, que elas são idiotas completas, né? Joana chega a dar repulsa quer dizer, Macabé chega a dar repulsa ao narrador. O narrador chega a dizer: eu não suporto, né? Joana até rindo é horrível, né? Ela não tem beleza nenhuma. Mas é exatamente essa paradoxalidade que é interessante se pensar. Por que essas mulheres essas figuras que são tão ridicularizadas, elas são exatamente exaltadas como expressões, né, do que a gente chamaria de uma impessoalidade, né, que a Clarice denomina, que é a marca decisiva de uma vivência em que o sagrado aí, e no caso a santidade, ela vem junta, né? De figuras marginais, né? Marginais mesmo, no sentido de estarem ali à margem do que possa ser tomado como sociedade, né? Como vida. Por que essas figuras são tão importantes como imagens para se pensar exatamente o oposto, né? Para desconstruir essa relação hierárquica de saber e, ao mesmo tempo, se a gente quiser elevar aí, de vida mesmo, né? De estrutura, de hierarquias. E é bom a gente pensar que o Evangelho de João, por exemplo, ou toda essa tradição da loucura da cruz, ou da boa nova do Evangelho, no sentido do paraíso, é sempre marcada por essas figuras também, né? São os cegos, são as prostitutas, são os desvalidos, são os John Caputo, que é um autor que eu uso também para justificar um pouco a minha análise. Ele vai dizer, hoje a gente poderia atualizar e dizer que são as minorias, né? São as minorias que herdarão os reinos do céu. Então, o paradoxo do reino é que exatamente é uma loucura. É o que ele chama de uma anarquia sagrada, né? Anarquia no sentido de anarquia, né? De um não fundamento, de não uma estrutura em que as hierarquias são baseadas numa concepção única e objetiva do que vem a ser a verdade, né? Então, essa inversão que o reino de Deus traz, ou que pelo menos postula como possibilidade de vida eterna,
Isso a gente pode visualizar na Terra, né, na experiência literária, no caso, e na experiência religiosa, um pouco a luta de se efetivar uma mensagem que é, ao mesmo tempo, uma boa nova, mas que implica o que talvez a gente pudesse pensar com Manuel de Barros assim, muito distantemente, essa ideia de desver o mundo, né? Desver o mundo para que a realidade se mantenha enquanto criação viva, e aí sim a gente possa falar de uma experiência de liberdade que é loucura, né? Clarice vai dizer naquele conto Desenhando um Menino a Bico de Pena, né? Ela vai dizer, olha, a criança é um absurdo, é uma loucura. Quantas vezes a obra de Clarice nos leva a nos deparar exatamente com o impossível que é a vida? A vida é loucura. Não loucura simplesmente porque é irracional ou porque não tenha razão, né, o sentido. A vida é loucura porque ela, enquanto vida, é insuportável, né? Ela diz, olha, eu não me torno uma louca, ela, a protagonista, né? Eu não me torno uma louca em solidariedade aos demais. Mas, quando eu vivo uma experiência da loucura, essa experiência me possibilita uma rediscussão, né? Que quando os personagens retornam à sua vida, que é muito interessante pensar esse trânsito, né? É sempre do interior para o exterior, é do apartamento para o jardim botânico, é do apartamento para a rua, é da rua para o apartamento. Então, quando uma personagem sai do jardim botânico e retorna para a cozinha do seu apartamento, ela vê o jardim botânico na cozinha do apartamento, ela vê o trabalho gigantesco de uma aranha tecendo sua teia no bujão de gás, né? Botijão de gás. Então, isso é uma imagem que eu tomo como exatamente na história lausíaca dessa desestruturação das hierarquias entre o sagrado e o profano, entre o interno e o externo, entre o eu e o mundo, né? Tem uma passagem da Macabeia também que ela diz que o meu eu, se eu pudesse ver o meu eu, o meu eu seria o mundo exterior. Então, essa não identificação ou separação, cisão entre o que me é dado do ponto de vista da interioridade e o que é o mundo enquanto a experiência, né? Enquanto vida, que obviamente historicamente a gente ganhou uma cisão tão radical, né? Essa coisa que, bom, uns atribuem à modernidade, toda essa crítica ao sujeito e objeto, isso em Clarice vem muito, e na tradição mística, obviamente, o ver e o visto já não são dois, mas um só, né? Quem vê e o que é visto, isso está muito demarcado nos textos da mística medieval. E, obviamente, na literatura, em outros autores, isso aparece, né? Então, eu penso que essa experiência de quebra, de ruptura, de insanidade e de perda da terceira perna, né? Que lá em GH é tão decisivo, ela vai ter que aprender a dar com duas pernas. Ela andava com a terceira, aquela muleta, que são as crenças, as nossas seguranças. É um pouco nietzscheanamente assim, se eu pudesse fazer um gancho, dizer, olhar para o que está embaixo do tapete, né? É ver o tigre, é observar a realidade nua e crua, a sua visceralidade. Isso, para mim, é mais do que simplesmente um elemento que pudesse dizer assim, uma figura de linguagem. Isso é uma compreensão de que a vida em seu pulsar, em sua gestação, é a imagem mais forte dessa loucura, né? Que de uma maneira ou outra, como ela mesma diz, a gente tem que domesticar. É preciso domesticar. Eu só vou conhecer aquele menino, eu só vou conseguir desenhar aquele menino quando eu domesticar esse menino. Como eu domestiquei Deus, como nós domesticamos Deus, diz lá no conto. Então, eu só vou olhar, né, vislumbrar a face de Deus quando eu domesticá-lo, tornar uma imagem, tornar um símbolo, tornar uma coisa, tornar um objeto, tornar um ente. Então, eu posso vê-lo. Mas aí é perder aquilo que não se deixa abarcar ou se reduzir à imagem ou símbolo. Então, de certa maneira, o texto de Clarice é um convite, né, dentro dessa condução toda de transgressão de valores, de transgressão de categorias e de reestruturação do olhar, né? A Regina Pottieri tem um livro genial chamado A Poética do Olhar, né? Eu acho que essa ideia de uma poética do olhar é algo que também é muito interessante para a gente pensar
uma poética do sagrado aí, né? Uma poética que o Caputo vai chamar a poética do impossível, né? Como é que a linguagem, a literatura permite, né, essa experiência de relação com uma religiosidade, uma espiritualidade, né, no sentido amplo, que escapa aos reducionismos e, consequentemente, aos dogmas e aos extremismos, né? Então, essa relação que eu penso entre Joana, Macabeia e a Salé, ela vem, essa relação demarcada por esse estar no mundo e compreendendo o mundo, né, numa perspectiva de compreensão que não é compreender, porque esse paradoxo do jogo da linguagem que remonta, obviamente, a uma tradição apofática, enfim, não dá para a gente entrar aqui, a gente pode conversar sobre isso, né? Mas essa relação paradoxal com o mundo, de despossessão, né? Isso é fundamental, né? Como margem, tanto Coração Selvagem quanto A Hora da Estrela e na história lausíaca, né? Mais uma passagemzinha aqui perto do Coração Selvagem, apontando para esse aspecto de virgindade da Joana, né? Como é que ela vem sendo descrita ao longo do texto. Então ele diz lá, na verdade, isso é Joana dizendo, né? A parte da narrativa chama O Banho, que é genial, né? É uma coisa assim, é um banho, mas é um banho oceânico que extrapola esse espaço delimitado de uma banheira, digamos assim. Então, e ao mesmo tempo é um banho em sentido mais amplo, né? Porque veja o que diz Joana nesse momento. Na verdade, estou ajoelhada, nua como um animal, junto à cama, minha alma se desesperando, como só o corpo de uma virgem pode se desesperar. Então, essa relação de desespero diante de uma experiência que vai ser de unidade ou uma experiência unitiva, né? Essa coisa do tudo, 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 no banho, tudo, tudo, né? A imersão na água e a relação dessa imersão na água como uma imersão na totalidade, porque termina dizendo tudo, tudo é um, tudo é um. E isso é desesperador enquanto, digamos assim, uma impossibilidade, né? Porque não se dá, é sempre ruptura, mas ao mesmo tempo é aquilo que, de um certo modo, conduz, né? Impulsiona. E isso está na narrativa assim, de uma maneira muito evidente, né? Porque é demarcada esse estar ajoelhado, né? É quase uma oração, estar ajoelhada, nua como uma virgem, né? Isso é uma coisa que depois no conto mesmo, e muitos autores vão associar, né? Mas o conto mesmo associa a Santa Joana d'Arc. Então a gente está falando de Joana que vai ser tida como Santa Joana d'Arc. E vocês veem que toda essa construção de uma certa santidade que não tem a ver com beatice, isso é muito interessante também, porque Beata vai ser a tia dela que é extremamente severa. Quer dizer que isso em Macabeia, né? Mas que retorna perto do Coração Selvagem também, uma relação de uma santidade que não é uma santidade beata, né? Macabeia rezava sem Deus, né? Mas fora de Deus não havia nada. Então veja como é interessante pensar mais uma vez essa linguagem, né? Macabeia rezava não para Deus, né? Deus sequer se importava com ela sequer se importava com Deus, mas ela diz, mas sem Deus nada há. É um pouco né, uma insistência nessa linguagem que a gente chama de negativa, né, da teologia negativa, mas que em Clarice é da própria necessidade, né, de que o nome ou que a nomeação e que a experiência de descrição escape, salve, né? Derrida chama salvar, a linguagem salva o nome, ao mesmo tempo que salva a coisa nomeada, né? Ao nomear, a coisa é nomeada, mas o nome se salva, né? Porque ele não é nada daquilo que é nomeado e aquilo que é nomeado não é nada daquilo que é o nome, né? É aí a não relação da linguagem com a coisa, né? Ou com o objeto, né? Para dizer de alguma maneira. Então isso em Clarice e também na história lausíaca e na mística medieval é algo indiscutível como um dos pontos centrais nesses textos, né? Mais uma passagem aqui em que Lídia vai descrever, vai falar de Joana, né? Então Lídia diz: mas seu amor
não abrigava nem a Joana mesma, inexperiente, íntegra, intocada, podia confundir-se com uma virgem. Então, mais uma vez, vem essa tentativa, né, de associar Joana pela essa sua relação agora do amor, né, porque o amor é um amor sem consciência ela não tinha sequer noção do que é amar. Agora, como é que alguém que não tem noção do que é amar é a expressão do amor máximo, né? Então, isso aqui também é uma coisa interessante, porque o mestre Eckhart, quando fala do amor, né, em um dos seus sermões, e a gente pensa nessa relação do que é dentro da tradição cristã, estou sempre me movendo aqui na tradição judaica cristã, porque, afinal de contas, mas isso poderia ser estendido a outras tradições fácil, né? E, de fato, no livro eu faço algumas pontes, porque é possível e ela mesma faz, né? Mas essa relação do amor como uma completa incondicionalidade, né? Isso leva um pouco aquela imagem do menino nu, né, de Mestre Eckhart, de que não há vestes, né? A partir do momento em que há vestes, então eu perco meu reino. Que reino é esse? Que é um reino da leis, né? Então o amor é uma experiência incondicional, a gente fala, né? Mas é no sentido de que não há consciência do amor. Joana não tem noção sequer, nem Macabeia, do amor que ela comporta. E isso é algo que eu acho também interessante. Numa outra passagem, dessa vez do abrigo do homem, que é uma parte do conto, né, da narrativa da Perto do Coração Selvagem, diz lá, veja bem, como é que termina a história de Joana? Se pudesse colher e acrescentar o olhar que surpreendera a Lídia, ninguém te amará. Sim, terminará assim. Apesar de ser das criaturas soltas e sozinhas no mundo, ninguém jamais pensou em dar alguma coisa a Joana. Não amor, entregava-lhe sempre outro sentimento qualquer, mas amor jamais, né? Viveu sua vida ávida como uma virgem, disso para o túmulo, né? Como Macabeia para o túmulo. Então, no caso da Salé, não há morte, mas há o desaparecimento, né? Macabeia, a Salé vivia completamente na impessoalidade do mosteiro. A partir do momento em que as monjas, quer dizer, que o superior desce ao mosteiro e diz essa mulher é a mais santa de todas, e se ajoelha aos pés dela, todo o mosteiro se volta para ela pedir desculpa, pedir perdão, enfim, fazer a famosa boa vizinhança. E aí o que é que acontece com a Salé? Ela desaparece do mosteiro. Então, ela viveu a vida exatamente sem amor, sem relação, e quando as coisas se invertem, ela desaparece. É um pouco a possibilidade quase, né, a promessa de Macabé no seu final, né? Você vai encontrar o amor, você vai encontrar a felicidade, você vai encontrar, mas ela encontra um automóvel, né? E aí é que se dá essa ruptura de uma narrativa que não tem uma linealidade e que não tem um fim definido, né? Não tem uma teleologia determinada. Inclusive, Clarice, essa edição que foi publicada agora em 2017, ela é genial, essa edição. Eu acho ela uma das coisas mais bonitas que eu li, além dos estudos críticos, em ter acesso às letras, aos escritos de Clarice nas páginas, né? E a gente vê como ela escrevia. Eu fico vendo aqui aquela entrevista que ela dá ao Lerner, né, quando ela pergunta como é que você escrevia na sua juventude, que ela começa a escrever aos 7 anos de idade, ou antes disso, né, e ela escreveu uma história que se chamava A História que Não Acabava Nunca, com 7 anos de idade, a história que não acabava nunca. Então, você veja que essa irredutibilidade, né, que o Maurice Blanchot trabalha tanto, né, dessa coisa do devir que a literatura constrói. Nessa edição aqui, eu estava folheando e o início quando a Clarice começa a escrever, ela diz, olha, não sei se ela, a Macabeia, né, na descriçãozinha dela, não sei se ela era boba, ou se não passava, ou se não pensava, só representava. Essa coisa de representar é outro ponto interessante que o Michel de Certeau também fala de uma dissimulação de loucura, né? De uma dissimulação. Ela não é louca, ela não é idiota, mas há uma certa dissimulação nessa sua posição, que é muito própria também dos místicos, né? De uma certa dissimulação diante da verdade, de uma esquiva diante
da objetividade, né? E, ao mesmo tempo, ser tomado como loucos ou como literatura menor, se a gente for pensar a crítica que sofre, né? Isso é parte de uma... O Dionísio Pseudo-Areopagita vai dizer de precaução, de prevenção, né? Não quero dizer que Joana e Macabé e a Salé estavam conscientemente agindo de uma maneira a se precaver. Embora a Macabé, ela, em uma passagem, diz assim, ela evitava gastar a vida, né? Porque ela sabia sem saber o que é viver, né? Então, essa experiência de uma dissimulação que faz a loucura quase que uma estratégia, né? Mas mais do que isso, eu quero tomar isso como uma posição, né? Uma posição efetiva. Isso é muito próximo também das narrativas místicas e, obviamente, está na obra de Clarice, porque Macabeia deixa essa dúvida. Será que ela é idiota mesmo? O Olímpico lá vai dizer tanta coisa para ela. Você é uma burra, você é idiota, você não sabe nem falar, que cheia de pano branco, né? Depois essas descrições são feitas dela. Uma mulher que, enfim, é o que não pode ser tomado, mas aí, ao mesmo tempo, tem esse outro aspecto. Então, a vida de Joana, voltando agora ao primeiro romance, ela é marcada por um trânsito, né, entre esse dentro e esse fora, que se dá exatamente nos acontecimentos. Porque um outro tema que eu trato, porque eu penso a mística em Clarice, não que ela seja mística ou que a literatura de Clarice seja mística, mas eu penso o elemento místico na literatura de Clarice associado ao acontecimento. A experiência mística é sempre acontecimental. Não há experiência programada, não há experiência calculada. O cálculo não faz parte das experiências místicas, senão não seria experiência mística. A experiência mística é exatamente a instantaneidade, o acaso, né? O acaso no sentido do que acontece, né? Um chama de epifania, mas eu prefiro pensar como acontecência, no sentido de que a vida é devir, e nesse devir, a abertura para que as coisas se deem exige uma posição de quem constrói esse caminho para que a experiência se dê, né? A experiência não é algo que se dá como um dom, no sentido de uma escolha, pensando na tradição mística, né? De um Deus a alguém. A experiência é um trabalho interior, é uma construção, é uma abertura, é algo que permite que Deus se manifeste, ou que a graça se dê, ou que a santidade ocorra. Então, isso não é algo que é projetado do ponto de vista de causa e efeito, né? Então, é sempre trânsito. E Joana é um trânsito. A Macabé é trânsito. Os personagens são sempre trânsito na obra de Clarice. A própria literatura é uma literatura devir no sentido de dos acontecimentos que desconstrói os fatos. Ela diz, eu não me interesso por fatos, né, na obra. Me interesso pelo o que é que vem antes dos fatos, o que é que vem antes dos acontecimentos. Porque o acontecimento, enquanto algo que acontece, exige um fato. Tudo bem, mas o que é que se dá antes que isso aconteça? O que é que está sendo gestado para que os acontecimentos se deem? E o que é que esses acontecimentos projetam, né? Porque os acontecimentos são sempre plurais. O acontecimento do cego, por exemplo, no amor, né? Quanto ao amor, o acontecimento do cego, ver um cego mascando chiclete numa parada de ônibus, isso é banal, né? É corriqueiro, digamos. Você pode ver um cego mascar chiclete. Mas o que é que esse cego, esse acontecimento, desencadeia ao longo da narrativa? Então, isso vai conduzir ela até o Jardim Botânico, vai conduzir ela até a casa dela, e vai passar pela culpa, vai passar pelos filhos, vai passar pela revisão de toda uma vida arada, construída, trabalhada, né? Porque é assim que é descrita a vida da personagem. Ela optou, ela construiu como alguém que vai ao campo com o arado, né? Então, porque isso é a segurança, isso é o que dá a segurança, isso é que constrói a vida, isso é que dá o sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não temos o controle do sentido. Olha a pandemia. Então, o sentido é uma erupção que desconstrói as nossas garantias, né? E isso, mais uma vez, está em Joana, está em Macabéa e na Salé, né? Então, atravessar os acontecimentos, está lá perto do Coração Selvagem, e as horas imateriais, esgueirando-se entre eles com a leveza de um instante. Olha essa descrição, hein? Joana atravessava os acontecimentos e as horas imateriais, esgueirando-se entre eles com a leveza de um instante. Essa ideia do instante, do presente, do já, tão marcado em Clarice, né? O agora, o já, o instante já, né? Que não é um tempo, mas é o que há. Né? E isso é algo que também é importante na tradição mística,
porque a experiência é instantânea, já porque não é calculável. E tampouco é redutível. Então, por isso que eu evito até falar de místicos, pessoas místicas, figuras místicas. A experiência e a linguagem é o que me interessa entender como místicas, né? Porque é essa experiência e a descrição dessa experiência que faz unir uma tradição, né? Então, essa condição de abrigo, né, que está no romance, de inocência, né, abre exatamente para essa imagem da virgindade que eu venho tratando em Joana, né? E eu acho que pelo tempo nosso aqui, eu vou dar uma passada mais adiante aí para chegar em Macabé e a gente vai desenvolvendo na conversa, né? Se for o caso, melhor. Né? Então, rapidamente, esse aspecto das presenças das características físicas, que eu acho fundamental nessa minha ponte Joana, Macabeia e a idiota de Paládio. Né? Então, mulheres sempre, corpos, né? E aí vem feios, sujos, isso é Clarice, a narradora, né? Feios, sujos, e em certos casos seus temperamentos são tidos como insuportáveis. Joana fica insuportável quando está alegre. Veja que ainda há e a beleza, né? A beleza sempre é colocada em xeque. Ela não se importava com beleza, com estética no sentido, porque ela sequer sabia o que era beleza, mas ela contemplava a esposa de Otávio lá e achava ela belíssima, né? Tão branquinha, tão linda, mas ao mesmo tempo ela queria, de certo modo, se relacionar com esse outro, né? Que de certa maneira se contrapõe, mas para ela a beleza é algo que é de uma ignorância tal que ela se acha bela, mas ela não tem essa compreensão. Ela vislumbra uma coisa que ela diz bela, mas a beleza não está nesse âmbito, né? Do externo, do outro. Então, Joana é pobre, imprecisa e sempre marcada pelo esse instante. Né? Não era bonita, mas ostentação. Ou era? Como saber? Tão difícil de descobrir como se nunca tivesse visto, como se nunca tivesse abraçado tantas vezes. Uma ameaça de transformação no rosto, nos movimentos, instante por instante. Mesmo no repouso, ela era alguma coisa que ia se erguer. Você veja, no repouso, há sempre o ir adiante, né? Há sempre esse se erguer. É o devir, né? É o contínuo. Ela nunca se compreende, ela nunca se dá, ela nunca se conclui. Ela é bela? Como saber se ela é bela? O que é belo? É algo que se dá concluso, que se estabelece como definido? Joana é sempre abertura, ela é sempre outra. Né? Então, somando a todas essas descrições, no caso, né, eu queria só pegar a última citação também de Perto do Coração Selvagem, que diz lá, ó, não sei, só sei que esse não sei não é uma ignorância particular em relação ao caso, mas o fundo das coisas. Voltando à ideia de ignorância, né? Idiotice e santidade, idiotice no sentido de ignorância e santidade no sentido de sabedoria. E aí Joana entra nesse gancho interessante, porque ela diz, olha, esse não sei de Joana não é um não sei a algo particular, é um não sei ao fundo das coisas. Então, essa é a pergunta que perfaz, eu acredito, a obra de Clarice. Que fundamento sem fundo, né? Que possibilidade é essa de nos depararmos com um fundamento, de pensarmos um fundamento, de criarmos um fundamento, de nos relacionarmos com um fundamento que não tem fundamento? Porque se o fundamento for tomado, acaba. Né? Então, essa discussão que eu fiz agora na Perto do Coração Selvagem com a Joana, eu queria trazer para a Hora da Estrela, né? Como o segundo ponto, né? Então, em A Hora da Estrela, a gente lê lá, essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe o que é cachorro. Eu gostei muito dessa relação, né? O cachorro não sabe o que é cachorro. Quem é que sabe quem é, afinal de contas, né? Quem somos nós? Né? Esse velho princípio délfico aí, socrático, de conhece-te a ti mesmo. Os céticos já diriam, como conhecer a si mesmo? Quem conhece a si mesmo? Então, obviamente que não estamos reduzindo e descaracterizando a experiência humana diante do conhecimento do mundo, em relação ao animal. Né? Se a gente quiser fazer isso. Embora os animais tenham um protagonismo extraordinário na literatura de Clarice. Né? Mas eu estou pensando aqui essa relação de que Macabea não sabia como um cachorro não sabe o que ele é. Ou seja, vive, exatamente porque não sabe. No dia que Macabea perguntou quem é, ela parou de pensar.
Isso é uma passagem do texto. No dia que ela fez uma pergunta, quem sou? Ela parou de pensar. Então veja que o pensar, né, esse pensar que postula a pergunta quem eu sou, no romance é exatamente o fim do pensamento. Né? Por isso que talvez quando a gente na obra de Clarice encontra esse discurso de um pré-pensamento, né, ou um interesse por um pré-pensar, eu quero saber o que há antes do pensamento. Esse pré-pensamento, que é pensamento no sentido originário de uma vivência com o mundo, né, ou pelo menos de uma compreensão de unidade, unitiva com a realidade, isso é muito curioso, porque em Macabea é exatamente isso. No dia que Macabea fez a pergunta quem sou, ela parou de pensar. Então, que ignorância é essa, né? Que está em Clarice, que está na tradição dessas místicas medievais, ou dos místicos, de uma maneira geral, dos escritos místicos, né? Então, vem marcado por uma impessoalidade, né? Por uma errância, né? Que é dado como um à toa. Gosto muito dessa ideia de à toa também, e vivendo à toa, que não é um desleixo, é um deixar-se ir, né? No sentido de experiência. Então, a moça, diz aqui a passagem, eu estou lendo a passagem, né? A moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Né? Não há projeto. Né? Eu gosto dessa ideia do lançar, né? De estar lançado, né? Do se constituir com. Então, isso em Clarice é algo que também implica uma, que eu estou chamando aqui de uma posição ou de uma postura de abertura, né? De abertura para o mistério, né? Para o mistério, porque o mistério é o fato de que as coisas sejam o que são. Parto desse princípio, né? Isso tem uma raiz, obviamente, wittgensteiniana, que eu me filio aí, de que o mistério é que o mundo seja. O mistério não é, o mundo é assim, o mundo não é assim, é possível dizer que o mundo é assim, é possível. Isso é o mistério. Então, diante disso, a experiência do deixar-se, do conduzir-se, né? Do vivenciar, e o à toa, no sentido de permissibilidade, né? Quebra de estruturas, isso é uma coisa que eu acho fundamental em toda essa tradição. Né? Há então um descompasso entre os fatos, né, se a gente for pensar, e que a literatura, no caso, mostra como um interminável acontecer. Né? Os fatos se dão, mas o que permanece seria exatamente o que decorre desse ir vivendo, né? E acontecendo. E eu cito aqui Clarice quando ela diz, a narradora, né? Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como este livro terminará. Rodrigo, né? SM. Eu não sei nem como esse livro terminará. Nem a literatura termina ou começa com um projeto, né? Projeto no sentido de uma teleologia, né? De um finalismo, e nem tampouco os personagens encarnam esse finalismo. Né? Nem eu sei como isso terminará. E como isso terminará, exatamente como as coisas se constituem em suas relações, em sua polivocidade, vamos dizer assim, numa relação interna de construção. Então, Macabea é descrita como desajeitada, né? E como alguém que não tinha, mais uma vez, a coisa da despossessão. Macabea não tinha. Olha, o que Macabea não tinha? Será que estamos falando de pobreza, de materiais, de condições sociais, né? Não sei se esse é o mais importante a ser pensado, né? Agora, essa despossessão, no caso de si mesmo, de si mesma e do mundo, né? Porque Macabea sequer tinha noção do mundo em que ela estava, né? Ela estava fora do mundo. Né? Isso não é um solipsismo ou uma saída ascética no sentido de isolar-se, né? É estar no mundo, mas sentir-se fora do mundo, porque o mundo não é aquilo que define a sua condição de existência, né? É exatamente o oposto, né? É essa despossessão, é esse esvaziamento, né? E aí o narrador diz: se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Então veja que eu e mundo, se o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim, porque eu sou o mundo. Eu sou mundo, né? Então não há essa dicotomização entre sujeito e objeto, né? Entre aquele que vive o mundo enquanto espaço. É o próprio mundo que em última instância é o próprio mundo que não tem fundamento. É desposseído de si mesmo. Né? Então é interessante notar que o vazio aí nesse caso não é um não ter, né? Não é um não possuir, mas é exatamente a própria natureza de Macabeia, ou no caso do romance, que aponta para uma experiência existencial, digamos assim, de um vazio, né? Que ao mesmo tempo
se planifica na linguagem, no mundo, na vida, no cotidiano, nas formas, ou seja, na realidade, né? Agora, uma outra passagem aqui. Ó. Quando rezava, conseguia um oco de alma. Mais adiante, o Rodrigo afirma, eu estou oco dessa moça. Você veja que Macabeia, quando rezava, se tornava oca. O narrador, quando descreve Macabeia, em sua construção, se torna oco. Então, há uma identificação aí de uma experiência de vazio da personagem enquanto tal e da personagem enquanto narrativa, né? O narrador, a personagem, a personagem e a narrativa, né? Esse nada que perfaz a literatura de Clarice é algo extraordinário, né? Porque é muito forte. A criação, o criador, a criatura e a criação, né? Essas três coisas em Clarice são muito demarcadas, né? Se no princípio era o verbo, se no princípio esse princípio se torna na criatura objeto de criação, né? De imitação, de possibilidades de geração de uma narrativa que, enquanto tal, também é a expressão dessas outras duas fases de criatura e criador, né? Pensar aqui dentro da obra, né? Que obviamente tem toda uma relação com Gênesis e tudo, que ela cita, inclusive, não nesse romance, mas estou só fazendo um ponto, né? Então, esse caso, eu acho aí que é interessante para pensar, né? Voltando à história dos panos brancos, né? Ou das descrições dos corpos, veja bem como ela descreve lá o romance, o narrador, né? Clarice era descuidada consigo, né? Ela tinha pano no rosto, ela era encardida, não se lavava, o corpo era cariado, né? Então veja que a insistência nesse aspecto feio, entre aspas, né? De se pensar o que poderia ser a beleza ou uma relação aí de ordem, né? Só o autor ama ela, ninguém ama, né? Porque ela é exatamente isso que é rejeitado, renegado, né? Marcado sempre por esse não saber. Então, Macabé não fazia perguntas, ela adivinhava respostas, né? Essa coisa da inocência de Macabé, associada à idiotice, ela adivinhava a resposta. Ela era tola para perguntar? Então, lá no romance, o Rodrigo diz, né? Será que ela era tola para perguntar? Ela adivinha, ela segue, ela se deixa. Então, esse aspecto é muito infantil, né? É muito próprio da infância, da criança também, que eu acho que também está muito forte em Clarice, né? A criança não pergunta, ela faz pergunta, mas ela adivinha. A resposta que você dá a uma criança, ela é sempre reinventada também. Então, isso é uma coisa que aponta para essa outra imagem de uma subjetividade, né, entre aspas, aí, ou de uma interioridade, que a idiotice é expressão, né? Idiotice como inocência. Idiotice, por isso, como santidade, né? E aí eu cito um trechinho mais da Macabeia lá, né, da Hora da Estrela. Tudo que é novo assusta, embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica. Isso aqui é aquela passagem que dá margem para discutir o termo Macabeu, da Macabeia, Macabeus, né? E essa coisa de uma imagem de Macabeia associada a uma tradição, enfim, remonta às origens próprias judaicas também da Clarice. Isso aí tem muita coisa escrita sobre isso, né? Mas o que me interessa aqui é pensar mais essa experiência da figura de Macabeia associada a uma resistência, né? Imagética de sabedoria, né? Então, em relação com Deus, no caso, que é um ponto interessante já indo para a nossa conclusão, né? O desprendimento de Macabé é algo também muito forte, muito definido. Lá o autor diz, né? Ela não pensava em Deus, não pensava nela. Então, veja, ela não pensava em Deus, ela não pensava nela. Como é interessante não pensar em Deus e não pensar em si, né? Porque talvez na relação de pensar em Deus haja uma projeção de uma troca de pensar em mim mesmo como uma espécie de troca, né? A palavra seria mais ou menos essa, de objetividade entre eu que penso em mim me leva a pensar em Deus como possibilidade de apoio, de fuga, enfim, em Clarice, não pensar em si mesma é o mesmo que não pensar em Deus, né? Porque eu ousaria dizer, e acho que tem toda essa relação aí, é aquela coisa, né? O desprendimento força Deus vir a mim. É o que o mestre Eckhart diz. Por que é que o desprendimento, dentre todas as virtudes, é a mais importante? Caridade, humildade,
todas são importantes, porque todas me levam a Deus, né? Caridade, humildade. Mas o desprendimento não. O desprendimento força Deus vir a mim. Então, isso que o mestre Eckhart aponta e que Clarice trabalha, e aí as fontes a gente não pode nem chegar até, mas há uma certa possibilidade, né, sutil aí da gente vislumbrar isso, suas leituras, é o que Macabé, a Joana e a Salé expressam, né? Viver e viver livre, né? Onde é que Deus vive, né? O mestre Eckhart pergunta. Onde é o lugar próprio da alma? O lugar próprio a Deus? É a alma. Mas que alma? É a alma livre, é a alma que não tem modo, é o sem modo, é o amodal, né? É aquela experiência de abertura, abrir-se para que aí Deus possa falar no silêncio, né? Que é o que o mestre Eckhart no sermão diz. No silêncio, Deus pode, então, falar. E esse silêncio é exatamente esse entrar em si na perspectiva de uma despossessão que na história lausíaca, que eu não sei se como é que está o tempo aí, imagino que já extrapolei, mas deixa só um trechinho da história lausíaca para poder fazer o fechamento, né? Mas a história lausíaca é interessante, né? Porque a Salé, né, a idiota que ele vai tratar lá, e que Palladio, na verdade, usa, né, ela é deslocada, ela é desviada, ela não tem lugar, o discurso dela é totalmente invisível, vamos dizer assim, o corpo dela é invisível, ela está perdida, né? Completamente perdida. Ela não tem sequer possibilidade de se conhecer, né? Então, isso também, na Salé, aparece. O texto é muito marcado por essa expressão corporal da Salé, mas também por essa dissimulação dela enquanto louca, né, dentro do mosteiro. Ela é louca para passar bem, ela é louca para viver bem, porque é melhor que as outras não venham ali estar no ouvido dela, né, fazendo o que vão fazer depois, que ela não aguenta, né, que é o bajular, né, aquela coisa toda. Então, ela se faz, dissimula de louca para... Aí ele diz lá, nesse mosteiro houve uma virgem pulava a loucura e o demônio, moria caidaimona. As outras ficaram com nojo dela, tanto que ninguém comia com ela, o que ela tinha julgado preferível. Errando através da cozinha, ela fazia qualquer serviço. Era como se diz a esponja, spogos tesmones, no texto lá em grego do Palladio, né? Ela era a esponja do mosteiro. Então, eu estou querendo mostrar exatamente isso, como é que essa figura da Salé, esponja de um mosteiro, vida ativa, né, como Marta e Maria, nos sermões de Eckhart, vida ativa que limpa, que costura, que dá estrutura ao mosteiro, porque se ela não faz isso, o mosteiro não existe, né? Não se subsiste, ela é o resto, ela é tida como o resto. E o resto é o resto do seu corpo também, o corpo dela é um resto, entre outros, mas ela é aquela que dá a base e a estrutura para que o mosteiro se mantenha como tal, né? E aí o que é que está por trás dessa loucura da Salé? E aí Palladio diz, se alguém tem o propósito de ser sábio entre nós nesta vida, que ele se torne louco para tornar-se sábio. Obviamente está fazendo referência aqui, né, o texto bíblico, né? Ela tinha amarrado um pano em volta da sua cabeça, todas as outras raspadas e usavam capuzes. E é com essa postura que ela fazia o seu serviço, a sua lida, a sua vida, né? Que era santa no sentido da vida, mas ao mesmo tempo era tida como louca e resto, né? Então, tornar-se louco, né? É isso que está sendo colocado, mas que loucura é essa? Que loucura é essa que Macabeia é acusada, né? De louca, e Joana também, e de santa, e de virgem. Então, que templo é esse que não coloca relação hierárquica entre o mundo e a vida, entre o interior e o exterior, né? Então, o Palladio, mais uma vez, diz, alguns dias depois, não podendo suportar aquilo que eu já conversei, né? A admiração, a Salé some, desaparece. Mas é exatamente essa Salé, essa idiota, que vai ser tido como a Amás, como a mãe de todos, né? O representante superior da congregação, da ordem, vai dizer, ela é a mãe de todos, ela é a mais santa e virgem de todas. Então, para fechar, o Michel Dissertor aqui, uma citação do Michel Dissertor da Fábula Mística, que diz, o relato organiza um espaço construído a partir de duas extremidades. O lugar nobre, que é o Monte Porferita, que é o monte onde está o sagrado, né? O símbolo da instituição e da heroicidade eremítica, residência de um homem que é pai e que tem um grande renome,
por outro lado, a cozinha, um dentro, um embaixo, onde erra essa moça sem nome, a idiota. Então, era isso que eu queria, de uma maneira sintética, nesses 30 minutos, colocar para vocês assim, traçando um ponto entre Joana Macabeia e essa idiota tão santa da história lausíaca e que eu desenvolvo melhor nesse livro que em breve eu espero estar circulando. Obrigado aí a vocês, a paciência, desculpe pelo excesso. Muito obrigada, professor Cícero. Então, agora eu vou abrir para as perguntas. Primeiro, já tem uma intervenção já da professora Maria Clara. Então, quem desejar pode fazer os comentários ou se inscrever aqui no chat ou levantar a mãozinha. Tá bom? Muito obrigada, professor Cícero, mais uma vez. Para vocês. O microfone. Oi. Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Bom dia. Bom dia. Então, Cícero, muito obrigada. O excesso é fruto da paixão com que você fala e aborda esse assunto, né? A gente sempre, quando fala de uma coisa que a gente tem paixão, a gente excede o tempo também. Então, eu pedi para falar em primeiro lugar, porque eu dou aula em seguida, né? Então, eu sempre faço assim, eu peço para os meus alunos virem, aqui tem vários alunos da teologia aqui te escutando, para virem aqui, eles ouvem, né, o que o palestrante diz, e às 11h30, normalmente, a gente sai para, então, continuar a aula numa outra sala Zoom, né? Bom, então por isso que eu quis falar logo que, infelizmente, eu vou ter que sair, porque eu tenho que abrir a sala, senão ninguém entra, né? Mas eu fiquei encantada aí com... eu estou convicta que a literatura é, hoje em dia, a mediação hermenêutica por excelência da teologia, isso tem que ser mais descoberto, né? E eu acho que a obra de Clarice mostra isso, né? Você, assim, ouvindo você e com a grade de leitura da teologia, mais concretamente da cristologia, eu estava assim fazendo ligações o tempo todo, né? É impressionante isso que você fala, que essas personagens, né, femininas, duas de Clarice e a Salé de Michel de Certeau, elas vão ao encontro da figura que o Novo Testamento encontra mais feliz para dizer quem é Jesus de Nazaré, que é o servo de Javé, né? Que é aquele que não tinha graça nem beleza, que pudesse atrair os olhares, aquele que era desprezado por todos, aquele que é, né? E eu acho que Clarice, né? Me detendo mais na Clarice, que conheço melhor. Clarice realmente faz com essas personagens essa configuração quenótica, assim, né? De esvaziamento, né? Para localizar, para situar ali o absoluto, a revelação, a experiência do transcendente, né? É algo bem impressionante isso, né? Eu trabalhei um pouquinho a Hora da Estrela, não assim o Perto do Coração Selvagem, né? Mas trabalhei bastante a Paixão Segundo GH, que a mulher, ao contrário, é uma mulher burguesa, mora numa casa bonita, mas ela tem, para ela encontrar, né, a verdade, ela tem que ir ao quarto da empregada, né? Sim, sim. É uma descida isso, né? E depois toda a questão da barata, aquilo tudo, né? Então, eu gostei demais da sua exposição e acho que fica essa lição para nós, né? No meu curso de pós-graduação, que eu dou hoje à tarde ainda, nós estamos trabalhando um autor alemão, Johann Baptist Metz, e ele fala justamente da autoridade dos que sofrem, né? Que a única autoridade universal que existe é a autoridade dos que sofrem. Quer dizer, ele inverte a coisa. A autoridade, normalmente, você pensa... Então, quando você falou da Salé, que o abade vem da montanha, né? Mas reconhece que nela é que está, né? Que ela é a mais santa de todas e tal. Por isso, porque ela tem esta autoridade, né? Dos últimos, dos pequenos, dos pobres, né? Então, eu acho que isso aí é fantástico mesmo, tudo isso que você falou. E, no fim, uma outra observação mais pontual, você falou que a Joana tinha uma questão de... Eu não conheço bem o Perto do Coração Selvagem, por isso estou meio repetindo você, mas talvez não fale com exatidão. A questão de ficar de joelhos, né? Que para ela... né? Isso me lembra uma outra mística,
contemporânea, né, do século XX, Etty Hillesum, uma jovem holandesa que era completamente agnóstica, não tinha nenhuma prática religiosa, até que começa a entrar na vida de oração graças a um grande amor, que é um psicólogo, discípulo de Jung, Julius Speer, que diz a ela que ela devia rezar. E a maior descoberta que ela faz é que ela começa a se sentir compelida a se ajoelhar. Uma postura que não é da oração judaica. O judeu não se ajoelha para rezar. Né? O cristão, o católico, sobretudo, sim. Né? Mas ela sente que tem que se ajoelhar. Então, ela faz isso fisicamente, no quarto, mas, às vezes, mesmo andando pela rua, ela diz, eu sinto que algo em mim, eu estou ajoelhada dentro de mim. Né? Essa postura enfim, da submissão, da entrega, né? Então, me pareceu assim interessante esse paralelo, né? Eu fiz o paralelo entre a Joana e a Etty Hillesum. Né? É isso aí que eu deixo. Teria muitas outras coisas, mas depois a gente pode continuar no privado. Tá bom, Cícero? Tá bom, muito obrigado. Ótimo. Observações ótimas. Gostei muito. Eu tenho o Mertz aqui também. E essa coisa dos fracos, é isso exatamente. Eu compartilho perfeitamente com essa sua interpretação aí. Muito boa. E só um pontinho, Maria Clara. Como é que a literatura de Clarice ela transita entre tradições, né? Porque o que é de cristianismo e judaísmo, né? Juntos assim, em termos de uma narrativa, é muito interessante ver. Clarice é judia, como tantos judeus. Ela cresce num país de cultura cristã, né? De cultura católica, mas ela, no fundo, a judeidade dela está muito presente. Essa biografia que saiu há pouco tempo sobre ela, do Benjamin Moser, que muita gente considera assim revolucionária, porque traz elementos que não tinham sido ainda trabalhados, mas ele é uma das coisas que ele faz ênfase nisso, na judeidade de Clarice. E quando ela vai se aproximando mais do fim da sua vida, isso se fortalece nela, né? Emerge com mais força. Né? Então, tá bom. Eu, infelizmente, vou ter que me retirar, mas foi excelente, te agradeço muito, mas vocês podem continuar a conversa aí. Tá, tá joia, obrigado. A Josiane levantou a mão. Josiane? Bom dia, gente. Primeiramente, eu vou pedir desculpa se eu causo uma possível confusão. É que eu estou com o telefone de minha mãe porque minha bateria acabou. Eu sou Pedro, aluno da professora Maria Clara. E, assim, primeiramente, eu queria agradecer ao Cícero. Cícero, fantástico. Tudo que você disse, achei fantástico. E até mesmo essa questão que você falou da Macabeia, eu acho que o mundo fez isso comigo a partir da semana passada, porque exatamente na semana passada eu tive a oportunidade, por recomendação de um amigo, de ver o filme da Hora da Estrela. E é um filme super premiado na Alemanha, né? Eu não sei, Cícero, você é do Nordeste? Sim, sim. Tem o seu conterrâneo José Dumont, né? Fantástico, sim. fantástico. Excelente. Excelente. E, assim, o que eu queria falar é que eu acho assim super interessante exatamente essa ideia que você trouxe da coisa que surpreende, né? E que, por vezes, essa coisa que surpreende se torna até fruto da nossa intuição, que acaba buscando o que era verdadeiramente necessário e que tinha significado, e que depois a gente acaba fazendo uma besteira que é sistematizando isso tudo e trazendo tudo para o racional. E, assim, é fantástico o que a gente faz com o racional, mas é super necessário que a gente sempre veja essa nossa primeira impressão, né, das coisas. E aí vem exatamente essa questão da inocência, que eu acho fantástico. Ontem mesmo eu estava lendo a questão das criancinhas com Jesus, né? Então, assim, isso para mim é fantástico, e traz para mim, quando eu vejo essa questão da Clarice, e eu também tive a oportunidade de ver um outro filme com o José Dumont, que é O Homem que Virou o Suco, que é uma questão quase fenomenológica, né? É uma coisa que vai acontecendo e que é a experiência, que sempre vai mudando, e que sempre está aberta a novas interpretações, e que sempre está aberta
a novos segmentos e que é essa coisa que parece que a vida vai levando, mas faz todo sentido, né? Sim, em alguns momentos faz todo sentido isso, porque quando a gente vê, a gente fala, é como essa questão que eu estou falando. Eu estava vendo na semana passada como que eu ia saber que ia chegar aqui, você ia estar falando exatamente sobre isso agora. Então, assim, tem coisas que são muito bizarras. Eu não tento entender, porque senão você fica biruta. Talvez ficar biruta seja bom, né? Mas muito obrigado, Cícero. Beleza. Só Tem uma coisa interessante nessas idiotas aí, né? No sentido que eu estou tratando, não tomar pejorativamente, né? Mas que elas estão, né? Se a gente pensar na leitura de Sertor, elas estão na coisa simbolizável, mas resistindo ao sentido. Isso eu acho que é fundamental entender a linguagem, tanto na tradição apofática, negativa, mística, né? Como na obra de Clarice. Elas estão no simbolizável, mas ela resiste ao sentido, né? Porque não resistir, né? Não resistir ao sentido é reduzir-se, é assumir a redução. E aí eu acho que a literatura não é jamais isso, né? Nem muito menos a de Clarice. Então é a coisa simbolizável que resiste ao sentido. Eu acho que é uma chave muito legal para entender a linguagem enquanto nomeação, né? Enquanto descrição. É exatamente isso, Cícero. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço mais uma vez, tá? Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Oi, Pode Cícero. falar, Bruno. Tudo bom, Cícero? Diga lá. Bom Buenas te ver aí. tardes. Buenas tardes, que tal? Que bom te ver. A gente fala muito pelo WhatsApp, né? E ver assim no Zoom é bacana. Na verdade, eu queria perguntar se você poderia falar um pouco sobre um elemento que você trouxe que eu achei muito interessante e que eu estou cada vez mais tendendo a concordar com você, que é o de passar a falar menos em místico como uma característica da pessoa, ou um traço, e mais como um acontecimento, né? Então, de repente, se você puder falar um pouco mais sobre como você vê isso. Eu sabia que alguém ia falar, ia Então, mas é interessante, porque a gente que lida, né, com a mística, né, com a discussão sobre o que é mística, enfim, nós entramos numa espécie de buraco sem fundo, às vezes, né, teórico, de discussões, que a gente se filia, vai desfiliando. Mas tem uma coisa que eu nunca vi ser tratado, e eu mesmo fui desenvolvendo um pouco assim comigo mesmo, foi essa ideia de que, por exemplo, vamos supor, né, Mestre Eckhart é místico, ou San Juan é um místico. A gente eu uso isso, obviamente. Dionísio, um místico medieval, eu dou aula e digo, não, porque o místico é um místico medieval. Mas eu fico pensando, olha, como que há o místico, se a mística, enquanto uma experiência, ela se dá no âmbito exatamente de uma impessoalidade, ela não se dá enquanto constituição de um caráter, de um indivíduo. Não é no indivíduo, né? Até porque, se fosse, você teria que dizer que aquele indivíduo é um místico. Veja um místico andando. Esse é o místico. Se a gente fosse aplicar, né? Eu estou brincando um pouco assim, mas se você disser, não, ele é um místico, é como se o indivíduo estivesse em estado de êxtase, ou de contemplação, ou de união contínuo. E é exatamente o contrário das descrições do que vem a ser mística. Então, eu só consigo entender hoje, assim, tendo cada vez mais aí por aí, é que a gente fala de uma linguagem, né, que tem aspectos, características, forma, né, conteúdo, que a gente pode chamar de mística, né, a linguagem,
porque é uma linguagem que aponta exatamente para a sua falência, por exemplo, ou para a sua... E aí caberia muitas coisas dentro, obviamente. Se ampliaria, né, o que é místico ou uma linguagem mística. E a experiência. A experiência que aí sim, você pode dizer que é individual sempre, mas a experiência é aquela que acabou, que faliu enquanto tal, né? Deixou de ser. Então, e essa experiência só passa a ser pela linguagem, novamente. Voltamos à linguagem, ou ao silêncio, mas aí é aquela coisa. Então, eu gosto de ter tentado pensar mais nessa perspectiva, porque eu me livro de certos problemas também em dizer se um autor é místico ou não. Não sei se o autor é um místico ou não. Né? Clarice é mística? Não sei se Clarice é... Eu não tenho que tratar disso, porque eu não sei. Não há como dizer se Clarice é uma mística ou não. Eu posso falar da literatura dela, né? De como ela escreve, o que ela escreve, sobre o que ela escreve. Então, é por aí que eu entendo essa diferenciação. Não sei se ficou claro, mas é uma coisa que eu também ainda estou elaborando. Não, muito interessante. Estou querendo ler o seu livro até para ver como é que isso pode me ajudar a pensar a questão da mística e psicanálise, né? Como que isso pode dialogar com o que o Lacan fala a respeito da mística. Então, eu acho interessante. Também concordo contigo que não é ainda uma conclusão, né? Mas é uma via interessante que eu vou querer acompanhar e que você vai elaborar disso. Beleza. Mais alguma intervenção? Eu só vou ler só um comentário que o Adail, ele já saiu aqui, mas ele fez um comentário aqui no chat. A ignorância da personagem é tanta que a autora faz por parte da Macabeia cobiçar um creme cosmético que, em vez de passar na pele, preferia comer como se fosse um alimento. Esse é o comentário do Adail. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso me lembrou a coisa do cachorro, né? Que não sabe o que é, assim, em termos da ilusão, da criação, da novidade, né? Do desejo, né? Se você me der permissão, porque eu terminei sem falar eu não vou falar não, certo? É só uma citação para quem está aí ficar com ela, que é da crônica que eu falei, da crônica como uma corça, que eu não falei, mas esse seria o quarto ponto, digamos, para fechar, que é sobre a eremita. Eu acho genial esse ponto, e fecha bem com o que a gente comentou, e diz lá o seguinte, ó: assim era eremita, que se subisse à tona, contudo, o que encontrara na floresta, seria queimada em fogueira. Mas o que vira, em que raízes mordera, com que espinhos sangrara, em que águas banhar os pés, que escuridão de ouro, fora a luz que a envolvera. Tudo isso ela não contava, porque ignorava. Fora percebido num só olhar, rápido demais para não ser, senão, um mistério. Então, eu acho que essa citação é muito própria, porque eu estava falando antes com o Bruno e também com a Maria Clara e com o Pedro, né? Essa coisa da experiência mesmo, né? E da ignorância diante disso. E se ela subisse à tona, ela era queimada na fogueira. Então, eu gostei dessa imagem da fogueira, né? Quantas experiências, quando vieram à tona, foram queimadas, né? Foram levadas à fogueira, como loucura, como insanidade, como bruxaria, como, enfim, heresia. Então, talvez essas fogueiras aí tenham cometido grandes erros em relação a essas experiências libertárias e vivas e sagradas, né? Que essas figuras narram em suas experiências. Verdade, Cícero. Agora a Karina está perguntando gostaria de saber qual é o nome do livro que será lançado. Então, esse livro já era para ter sido lançado, mas o acontecimento, né, da pandemia atrapalhou, mas se chama Clarice Lispector, Quando Deus Acontece. Eu vou trabalhar exatamente essa perspectiva de uma experiência do sagrado no viés do acontecimento.
eu chamo de acontecimental, né? Deus como um acontecimento. E eu fiz um trocadilho aí, né? Porque Clarice Lispector, quando Deus acontece, nasce Clarice, né? Nasce uma Clarice. Brincadeira. Então, muito obrigada, professor Cícero, por toda a sua contribuição com o tema da obra da Clarice nesse Notícias Teológicas, em nome da professora Maria Clara, por essa sua participação tão gratificante. E nós convidamos também para o próximo Notícias, que vai falar sobre João Cabral de Melo Neto. Maravilha. Então, quem vai falar é o doutorando em letras, o Lindoberg, que vai falar sobre o tema. Tá bom? Maravilha. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada a todos que participaram e ficaram até esse momento. Obrigado a vocês. Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, Cátia. Fica com Deus. Obrigado, professor. Obrigada a todos. Tchau a todos, obrigada. Obrigada, Solange. Valeu.